O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, se tu me lavas os pés, respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E tendo amado aos seus, amou-os até o fim. Esse é o amor de Deus por nós, em Jesus Cristo, o seu Filho. Amor que se oferece para nos alimentar. Um símbolo cristão que depois foi usado por outras correntes ideológicas, mas que tem o princípio cristão, é do pelicano, aquela ave grande, que é capaz de bicar o seu próprio peito para, ao arrancar as suas próprias penas, sugar o seu próprio sangue para oferecer para os seus filhotes, a fim de que esses se alimentem, não fiquem famintos. Assim é Jesus Cristo, que se deixa transpassar por nós, que tem o seu coração ferido, do qual jorra o sangue,
que nós comungamos. É o seu próprio corpo, a sua carne que é dada a nós. Esta é a Eucaristia, Deus vivo e presente, que foi instituída numa quinta-feira. E Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Para que esta memória se estendesse, ele também institui os sacerdotes, aqueles que, por meio do ministério presbiteral, estão a serviço como ele, agem na pessoa dele. Tudo isso acontece numa quinta-feira. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória daquilo que o Senhor nos deixou. E a palavra memória na Sagrada Escritura, no sentido teológico, não é apenas uma recordação. Fazer memória é atualizar, é celebrar. É isso que nós fazemos em cada missa. Exatamente aquilo que o Senhor fez. O seu único sacrifício se dá cada vez que nós participamos da Santa Missa. E a celebração de hoje, de uma forma especial, neste tom solene, nos introduz neste grande mistério da nossa fé. Paixão, morte e ressurreição, que também está presente na Eucaristia que nós celebramos. Eis o mistério da fé, diz o presbítero, o presidente da celebração, o sacerdote, depois da transubstanciação, ou seja, no momento da consagração. Mistério da fé. Nós estamos fazendo memória deste grande mistério que não só perpassa milênios, né, mas perpassa também a nossa vida. Nós precisamos fazer memória. Vamos pensar num povo que não tem memória, não faz memória, né, daquilo que aconteceu consigo no passado, não tem como avaliar o presente, não tem como olhar para o futuro. Quando as pessoas ficam olhando somente para o futuro e se esquecem das suas raízes, das suas origens, elas se perdem, quando não perdem o sentido da sua própria vida. Então nós precisamos fazer constante memória de tantas coisas que fazem parte da nossa vida e principalmente da nossa fé. E para falar da memória da Eucaristia, é preciso falar da memória da Páscoa judaica. Nós vimos que os judeus, eles fazem também uma passagem, a travessia do Mar Vermelho rumo à Terra Prometida. Mas antes disso, eles fazem uma ceia. Não é uma ceia comemorativa naquela noite em que eles vão atravessar aquele mar como libertação do Egito, da escravidão. É sim uma ceia que vai alimentá-los para que eles possam prosseguir o caminho. Em razão disso, de uma ceia que tem que ser rápida, eles comem então pães ázimos. Quem já não comeu pão ázimo, não é? Ele não é fofo como aquele pão da nossa avó, ou que a gente talvez compre na padaria. É um pão fininho, sem fermento. Ele não cresce, na verdade, não é? Então não havia tempo para que aquele pão crescesse. E então o povo de Deus come pães ázimos junto a um cordeiro. E se em alguma casa houvesse poucas pessoas e o cordeiro não é, fosse muito para aquela pequena família, era preciso convidar outros mais a se unir para comer então o cordeiro, depois de ungir, não é, as portas das casas com aquele sangue do cordeiro, para fazer esta travessia, alimentados pelo cordeiro,
por este pão. E assim o povo de Deus segue. Nós vemos que o primeiro grande ensinamento da ceia judaica é justamente a partilha. Partilhar com as pessoas que estão ao redor. E não só uma refeição, mas a fé da promessa de um Deus que liberta. É preciso entender a ceia judaica para entender esta última ceia, porque foi a ceia judaica que Jesus começou a celebrar com os seus discípulos, os seus amigos, naquela noite de quinta-feira, antes da Páscoa, que eles iriam comemorar como Páscoa judaica. Mas Jesus, nesta ocasião, faz algo novo. É a revolução do amor. Nós vemos que, junto a esta ceia na qual Ele mesmo vai ser o Cordeiro, na qual aquele pão agora consagrado com o vinho, serão o seu corpo e o seu sangue entregue, antecipando o sacrifício da cruz. Esta ceia está unida a um gesto revolucionário de Jesus, o lava-pés. Algumas pessoas vão denominar a missa de hoje apenas como sendo a missa de lava-pés. Na verdade, é a missa da ceia do Senhor, na qual há a memória do lava-pés. E esta memória não é uma encenação que o padre faz com algumas pessoas da comunidade. É um gesto que Jesus realizou, que deve para nós representar aquilo que nós devemos fazer uns aos outros. O serviço. Uma vida humana só tem sentido se for para servir. Algumas pessoas perdem a razão de existir porque talvez elas achem que não sirvam mais para nada. E na verdade toda pessoa presta um serviço a Deus. E não importa a condição dessa pessoa, não importa as condições físicas, não importa como ela esteja, todos nós podemos servir a alguém. Quando a gente fala servir, a gente pensa logo em atividades, e principalmente aquelas pessoas que são muito ativas, dinâmicas, elas acham que depois que elas não podem realizar aquelas mesmas coisas que elas sempre desempenharam com muita agilidade, elas não servem mais. E não se trata disso. O servir vai muito além de fazer coisas. Um momento em que a humanidade se perde totalmente é quando ela esquece do ser e ela apenas pensa no fazer, dentro de uma mentalidade de produção, não é? Então o outro vale por aquilo que ele faz. Na verdade, Jesus nos mostra que cada pessoa vale por aquilo que ele é, por isso que ele dá o seu próprio sangue. E antes disso, ele então realiza esta grande cerimônia em que ele lava os pés dos apóstolos para mostrar que ele, que é mestre e Senhor, está a serviço. Pedro, claro que se escandaliza com aquilo. E por quê? Vamos entender. Esta função de lavar os pés empoeirados de uma visita era próprio dos servos escravos. Então, era realmente vista como uma atividade, embora necessária, muito inferior. E Jesus, ao se inclinar para lavar os pés dos apóstolos, aos olhos de Pedro, era algo não só desnecessário, mas era algo impensável. Ele se escandaliza com aquilo. Senhor, não, meus pés não. E Jesus então diz: aquele que não lavar os pés não terá parte comigo. Talvez Pedro não quisesse ver o mestre a quem ele adorava, inclinando-se sobre o próprio Pedro. E ainda mais, talvez Pedro tivesse até mesmo um medo de se comprometer e ter que fazer o mesmo que Jesus. E por isso, não, Senhor, comigo não é preciso. No final, Pedro se rende. Nós devemos nos render ao amor. Nós devemos nos render ao perdão.
Quantas vezes a gente não se deixa amar, não só por Deus, mas pelos outros também, por puro orgulho. As pessoas se aproximam, talvez as pessoas tentem, não é, demonstrar o amor, e nesta hora, quantos de nós nos fechamos, não é, no orgulho, como se um gesto de amor não fosse suficiente, não é? Algumas pessoas que sentiram-se feridas, às vezes querem que o outro sinta a dor daquela ferida, e no final das contas, quem faz isso, de não aceitar, né, o gesto do amor do outro, acaba não se sentindo aliviado, porque não teve a humildade. Nós devemos também receber, né, das pessoas os gestos de serviço, no sentido, né, de uma demonstração de amor, seja qual for, do deixar-se cuidar, né, do deixar-se alcançar, enfim, para que nós possamos fazer o mesmo. A vida humana e a vida cristã só tem sentido se nós formos capazes de receber e também oferecer. Não há como somente receber, porque isso é mediocridade, mesquinheza, não é? Até avareza para aqueles que seguram as coisas só para si, mas não há como também só oferecer e assim se esgotar, assim se desgastar. Nós precisamos receber e oferecer. Recebemos de Deus esse gesto de amor e queremos também amar servindo como Ele amou. O gesto que Jesus faz de inclinar-se, tirando o seu manto, nos lembra que nós devemos também tirar o nosso orgulho. O próprio sacerdote que solenemente preside esta celebração vai se despir destes paramentos para poder dobrar-se aos pés dos demais fiéis que estão aqui, mostrando que o sacerdócio é serviço, e aqueles que têm os seus pés lavados são também servidores juntos com o Padre, porque antes de tudo Jesus é servo, um servo que se dá a nós na Eucaristia e nos faz também partilhar esta Eucaristia. Ninguém recebe a Eucaristia só para si. A gente recebe esse alimento, sim, para nós fazermos as nossas travessias da nossa vida, não é? Mas também para nós partilharmos essa presença de Jesus Cristo. E de que maneira? Servindo. Como se vive a Eucaristia, a comunhão? É justamente se colocando a serviço. Do contrário, nós estamos somente fazendo um rito repetitivo. A Eucaristia não é isso. Embora seja um rito, ou seja, aquilo que Jesus fez e que nós tornamos a fazer, é de fato vida. A ceia do Senhor é alimento e é ação. Recebemos a sua presença e somos a presença dele para as pessoas. No contexto do lava-pés, nós queremos enxergar que o ato de nós estarmos aqui, nos nutrindo de Deus, também nos compromete a levar Jesus e a nutrir um amor maior, deixando de lado orgulhos dos quais talvez nós nos arrependeremos no final da nossa vida. Quantas pessoas no seu leito e pessoas em estado terminal acabam confessando para o sacerdote ou para algum profissional da saúde próximo, alguém mais íntimo, não é? Que se arrependem daquilo que poderiam ter feito. E quantas coisas, né, que poderiam ter feito estão também ligadas ao amor que poderiam ter distribuído às pessoas. Será que nós vamos talvez deixar para fazer essa reflexão somente no final da vida, ou num caso extremo como esse de alguns doentes terminais? Nós estamos aqui para refletir. Nós temos vida. Quantos de nós temos saúde? E até mesmo aqueles que têm uma saúde débil
podem servir de alguma maneira as orações, os conselhos, a participação, a colaboração. O estar junto é servir, o estar à mesa é servir. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, e até mesmo aqueles doentes que estão em casa e não podem participar aqui desta mesa, próxima dela, também participam da comunhão do Senhor. E há sempre, perto de um leito, de uma cama onde o doente está, não é? Ou até mesmo no sofá, uma mesinha na qual se coloca uma vela. Então ali há uma representação também da mesa do Senhor, como nós vemos na campanha da fraternidade. Vamos, portanto, ao redor desta mesa na qual nós recebemos o próprio Senhor, nos comprometemos cada vez mais a levá-lo ao mundo. Ele nos amou até o fim, porque é o princípio e o fim de todas as coisas. Também nós queremos amá-lo, não somente no fim da nossa vida, mas neste momento único no qual fazemos memória dele, no qual nós realizamos aquilo que ele por amor realizou. Nesse instante, como o próprio Jesus fez, retirando o seu manto, também eu retirarei a casula, esta veste,